Desde tempos imemoriais, civilizações construíram estruturas monumentais que desafiavam a lógica e o conhecimento de sua época. As pirâmides, templos e monumentos não eram apenas expressões de poder, mas obras matemáticas meticulosamente planejadas. Proporções perfeitas, alinhamentos astronômicos e padrões geométricos complexos revelam que esses povos dominavam um conhecimento além do que imaginamos. A cada pedra, a precisão desafia até mesmo as tecnologias modernas. Vamos mergulhar nesse universo enigmático e fascinante da matemática ancestral. As pirâmides de Gizé, no Egito, escondem um segredo matemático que ainda intriga estudiosos. A relação entre sua altura e o perímetro da base reflete com precisão o número π. É como se os antigos egípcios dominassem essa constante milênios antes de sua formalização. A simetria das arestas e o alinhamento com os pontos cardeais ampliam o enigma. Com cada pedra encaixada perfeitamente, a construção parece contar uma história de precisão e propósito. Um cálculo tão perfeito parece impossível para a época. Em um campo isolado da Inglaterra, Stonehenge ergue-se como um quebra-cabeça matemático e astronômico. Os megálitos estão alinhados com os solstícios e equinócios, criando um calendário de pedra. Suas proporções geométricas sugerem um conhecimento profundo do ciclo solar. Cada pedra, cuidadosamente posicionada, desafia a gravidade e o entendimento moderno sobre como foram transportadas. A precisão é tão impressionante que o local parece projetado por uma mente engenheira do futuro. No México, a cidade de Teotihuacan apresenta uma disposição geométrica impressionante. A Pirâmide do Sol e outros monumentos seguem um padrão que reflete a constelação de Órion. A proporção áurea é encontrada nos ângulos e na disposição dos edifícios. É como se os construtores tivessem medido o cosmos para replicá-lo na Terra. Andar por Teotihuacan é como explorar uma matemática viva, onde tudo é conectado. Erguida nos Andes peruanos, Machu Picchu impressiona não apenas pela localização, mas pela precisão geométrica de suas construções. As pedras, cortadas com perfeição, se encaixam como peças de um quebra-cabeça sem o uso de argamassa. A cidade está alinhada com os pontos cardeais e ecoa os movimentos solares e lunares. Cada ângulo e corte conta uma história de harmonia entre homem, natureza e matemática. É como se a montanha falasse através de suas linhas. As estátuas colossais da Ilha de Páscoa são mais do que esculturas impressionantes, seu posicionamento segue padrões geométricos ligados às estrelas. Cada moai está voltado para dentro da ilha, formando uma rede de alinhamentos matemáticos que conectam tribos e locais sagrados. O transporte dessas figuras gigantes desafia a lógica até hoje. A sensação é de que cada moai é parte de um cálculo cósmico maior. A Grande Muralha da China, visível do espaço, revela padrões geométricos complexos em sua construção. Seus bastiões estão estrategicamente posicionados para maximizar defesa e comunicação. A matemática usada para calcular os ângulos de inclinação e sua resistência ao tempo impressiona até hoje. Enquanto a muralha serpenteia pelas montanhas, cada curva parece planejar um padrão. É um testemunho de planejamento e engenharia. Considerado o templo mais antigo do mundo, Göbekli Tepe, na Turquia, apresenta pilares dispostos em círculos perfeitos. Cada pedra esculpida reflete um entendimento geométrico profundo, apesar de ter sido construída antes do surgimento da escrita. A precisão dos círculos sugere que os construtores possuíam ferramentas avançadas. A harmonia matemática no local cria uma sensação de conexão espiritual com o cosmos. No Camboja, Angkor Wat é um exemplo deslumbrante de matemática aplicada à arquitetura. As torres centrais estão alinhadas com constelações, e os degraus simbolizam ciclos cósmicos. Proporções harmônicas permeiam a construção, enquanto os corredores refletem uma simetria que parece infinita. Caminhar pelo templo é como atravessar um gráfico tridimensional de matemática espiritual.
A cidade de Petra, na Jordânia, apresenta templos esculpidos diretamente nas montanhas com precisão geométrica. Cada entrada e fachada reflete proporções que criam uma estética equilibrada e funcional. A posição das estruturas aproveita a luz do sol em momentos específicos do ano. Cada detalhe esconde um cálculo, transformando a rocha bruta em uma obra de arte matemática. A esfinge, localizada ao lado das pirâmides, não é apenas um símbolo, suas proporções contêm segredos matemáticos. O alinhamento com o solstício de verão sugere um entendimento avançado de astronomia. As medidas de sua face e corpo refletem uma harmonia estética e matemática que desafia explicações simples. É uma estrutura que parece transcender o tempo. No coração da península de Yucatán, Chichén Itzá se destaca pela pirâmide de Kukulcán, conhecida por refletir o calendário maia. Durante os equinócios, a luz do sol cria o efeito de uma serpente descendo os degraus. Cada lado da pirâmide tem 91 degraus, somando 364, mais o topo, totalizando os 365 dias do ano. Essa precisão impressionante combina matemática e astronomia. O espetáculo visual parece um convite dos antigos maias para observar a conexão entre o céu e a terra. No deserto do Peru, as linhas de Nazca apresentam formas geométricas perfeitas e desenhos gigantescos que só podem ser vistos do alto. Triângulos, trapézios e espirais se unem a figuras de animais, todos criados com um entendimento impressionante de escala e proporção. Apesar de feitas no solo, elas permanecem visíveis há séculos. O método de sua criação e seu propósito permanecem envoltos em mistério, mas a matemática por trás delas é inegável. Erguido às margens do Nilo, no Egito, o templo de Luxor incorpora a proporção áurea em sua construção. As colunas gigantes, alinhadas com precisão, formam padrões que refletem harmonia e equilíbrio. O templo parece vibrar com a matemática sagrada, como se fosse um portal para o divino. Cada medida e detalhe foi calculado para impressionar visualmente e espiritualmente. Sua simetria quase perfeita reforça a conexão entre arquitetura e religião. Descrita em textos antigos, a Torre de Babel representa o auge da ambição humana e da matemática ancestral. Os relatos sugerem que sua base circular era construída com uma precisão geométrica avançada para alcançar o céu. Embora desaparecida, sua lenda evoca a capacidade dos povos antigos de combinar cálculo e simbolismo. É um exemplo de como a matemática transcende o funcional e se torna uma expressão cultural. O Templo de Borobudur, na Indonésia, é uma representação tridimensional de um mandala, simbolizando o cosmos. Seus 9 andares, construídos em camadas concêntricas, refletem um profundo entendimento de simetria e geometria sagrada. Cada detalhe da escultura e cada degrau levam o visitante em uma jornada espiritual. O alinhamento com os pontos cardeais reforça sua função como um guia cósmico, onde matemática e espiritualidade se encontram. Na Índia, o complexo de Jantar Mantar é um observatório astronômico composto por estruturas geométricas gigantescas. Cada instrumento foi projetado com precisão para medir o tempo, prever eclipses e rastrear corpos celestes. A escadaria de Sanhai Yantra, a maior construção do local, é um relógio de sol com uma precisão incrível. Este local é um testemunho de como a matemática foi usada para decifrar os mistérios do universo. Na França, os alinhamentos de Karnak consistem em milhares de pedras dispostas em padrões geométricos que se estendem por quilômetros. O posicionamento das pedras reflete um profundo conhecimento astronômico e geométrico. Muitas delas estão alinhadas com eventos solares e lunares, criando uma espécie de calendário megalítico. Esses padrões intrigam arqueólogos e matemáticos, sugerindo que os povos pré-históricos dominavam mais do que simples ferramentas. A antiga cidade de Tikal, na Guatemala, apresenta templos alinhados com precisão aos movimentos dos corpos celestes. As escadarias e plataformas seguem proporções que simbolizam ciclos cósmicos.
A arquitetura é um reflexo do profundo entendimento maia de astronomia e matemática. O templo IV, o mais alto, proporciona uma visão que parece conectar o céu e a terra. Caminhar por Tikal é como atravessar uma equação viva. Os zigurates, estruturas monumentais da antiga Mesopotâmia, eram construídos em camadas que diminuíam em tamanho à medida que se elevavam. Sua construção seguia cálculos precisos para garantir estabilidade e simetria. Essas torres, dedicadas aos deuses, combinavam simbolismo espiritual com engenharia avançada. Cada degrau parecia levar os antigos a um plano superior, onde a matemática se tornava um elo com o divino. Localizados em Malta, os templos megalíticos de Agar Kim são alguns dos mais antigos do mundo. Suas pedras gigantes estão dispostas em padrões geométricos precisos, formando corredores e câmaras que ecoam matemática avançada. A orientação do templo reflete eventos solares específicos, como os solstícios. Esse alinhamento mostra como os construtores usaram a matemática para conectar suas estruturas ao ciclo natural. Essas estruturas ancestrais não são apenas monumentos, elas são o testemunho de um conhecimento matemático e astronômico que transcende as limitações do tempo. Cada pedra, proporção e alinhamento reflete uma conexão entre o humano, o divino e o cosmos. Essas obras nos lembram que a matemática é mais do que números, é uma linguagem universal que conta histórias, conecta culturas e nos desafia a explorar os mistérios do passado. A matemática inexplicável dessas estruturas é um legado eterno de criatividade, engenhosidade e visão. Até a próxima!